Hoje vamos falar sobre a obra médico-missionária e a reforma de saúde e a mensagem dos três anjos. Como se relaciona a mensagem de saúde e o fato que todos nós devemos ser médicos missionários? Que relação tem isso com a mensagem dos três anjos, que é a mensagem que Deus nos encomendou dar ao mundo? Vamos ver, um tema muito interessante e muito atual para o povo de Deus. Vamos orar primeiro. Querido bom Deus que estás nos céus, te louvamos porque nos revelaste a tua maravilhosa e preciosa verdade, que possamos compreender neste momento a relação maravilhosa que existe entre a mensagem dos três anjos e a obra médico-missionária que deveríamos estar fazendo nas últimas partes da história deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Então, a obra médico-missionária, para começar, o que é a obra médico-missionária? Muitos não têm um conceito claro a respeito disso. Vamos ver nesta tarde. Vamos começar com Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. É uma mensagem maravilhosa, dizendo que o povo de Deus deve resplandecer, brilhar. A luz que Deus nos deu em todas as esferas, todas as partes de nossa vida, todos os âmbitos de nossa vida, deve ser praticada por nós adventistas e vivida na vida e testemunhada aos demais. Isto é resplandecer, é ser como Jesus, é trabalhar como Ele trabalhou, é viver como Ele viveu, é amar como Ele amou, é odiar o pecado como Ele odiava. Isso é resplandecer. Nosso exemplo é Cristo, o grande médico missionário. Dele é dito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Curava os enfermos e pregava o evangelho. Em sua obra, a cura e o ensino estavam intimamente unidos, e eles não devem estar separados hoje. De Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 170. Então, a obra de cura e a obra de pregar o evangelho estavam unidas na vida de Jesus. Jesus era o exemplo de cada um de nós, ele era o nosso exemplo, era o médico missionário. O que é então o médico missionário? Ele ia curando as enfermidades físicas das pessoas e ia pregando o evangelho do reino. Isto é o que significa ser médico missionário. Agora, muitos perguntam: médico? Como médico? Eu não sou médico, nunca estudei medicina, como que eu devo ser médico missionário? Médico missionário não é aquele que vai numa faculdade de medicina e estuda uma carreira de medicina que leva de 7 a 10 anos. Não é isso que ela está falando. Médico missionário, como nós vamos ver, é aquele que ensina as pessoas a viverem em harmonia com as leis naturais, as leis da saúde reveladas por Deus, e também ajuda a tratar as enfermidades do corpo das pessoas usando meios naturais que Deus providenciou para cada um de nós. Enquanto trabalham como evangelistas, podem eles visitar os doentes, orar com eles e, se necessário, tratar deles não com medicamentos, mas com os remédios providos pela natureza. Conselhos sobre saúde. Está falando aqui pastores, evangelistas. Você já testemunhou, você já viu isso na sua vida? Um pastor fazendo uma campanha evangelística e durante o dia ele visita as pessoas, não só para dar estudos bíblicos, mas para tratar as enfermidades físicas das pessoas usando os remédios naturais. Você já viu isso? Pois é isso que ela está falando aqui, que devem estar unidos a obra de cura e a obra da pregação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, numa só pessoa. Isso é médico missionário. Por que nós não vemos hoje em dia isto? Por que caiu em desuso? Por que não seguimos os métodos de Cristo? Se sois um cristão e um médico competente, estais qualificado para fazer o bem,
10 vezes mais como missionário de Deus do que se saísseis apenas como pregador da palavra. Conselho sobre Saúde, página 503. Um médico competente. Novamente, médico não que gasta 7 a 10 anos numa faculdade de medicina convencional, porque um médico convencional, ele não entende nada de reforma de saúde, ele não entende nada dos remédios de Deus, muito pouco ou quase nada de dieta saudável. O médico, ele só prescreve remédios, drogas das companhias farmacêuticas, é só o que sabe fazer. Então ela está falando, quando fala de médico competente, aquele que conhece o corpo humano e usa os remédios naturais de Deus para ajudar as pessoas. 10 vezes mais qualificado, 10 vezes mais pode fazer ele, como se saísse somente a dar estudos bíblicos e pregar a palavra de Deus. E ela explica por quê. Olha que interessante. Desejo dizer que a obra médico-missionária é a obra de Deus. Deseja o Senhor que cada um dos seus ministros entre nas fileiras. Lançai mão da obra médico-missionária, e ela vos dará acesso ao povo. Seu coração será tocado ao ministrardes as suas necessidades, ao lhes aliviardes os sofrimentos. Encontrareis oportunidade para lhes falar do amor de Jesus. Conselho sobre Saúde, página 533. É assim como funciona, como Jesus fazia. Ele ia nas casas das pessoas, ele ia nas aldeias, nas vilas, curava as enfermidades físicas e depois pregava o evangelho do reino. Alguém vai dizer, bom, eu não tenho o poder que Jesus tinha de colocar a mão sobre as pessoas e sarar as suas enfermidades. A Bíblia diz que quando Jesus passava pelas aldeias, nenhuma sequer pessoa ficava enferma, todos eram sarados pelo poder restaurador de Jesus. Deus escolheu não trabalhar desta forma, já vamos ver porquê, mas no final dessa apresentação. O seu coração será tocado, as pessoas terão o seu coração tocado ao lhes ministrardes as suas necessidades físicas e aliviardes os sofrimentos delas, sofrimentos físicos. Encontrareis então oportunidade de falar do amor de Jesus. Isto é médico missionário. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. A obra do ministro é ministrar. Nossos ministros devem trabalhar no plano evangélico de ministrar. Por que na faculdade de teologia, que eu estudei em São Paulo, no UNASP, por que não ensinam nada sobre tratamento natural? Remédios naturais do corpo, como tratar as enfermidades do povo sem usar drogas de farmácia? Não se ensina isso. Então não estamos formando médicos missionários? Que pena que não estamos trabalhando da maneira que Jesus trabalhava. Mas nós podemos, um pastor, ele pode receber um curso de treinamento sobre medicina natural para poder ajudar as pessoas, claro. Existem programas até para médicos de verdade, formados na faculdade de medicina, podem fazer um programa de alguns meses no instituto para aprender a usar os métodos naturais para ajudar as pessoas e assim trabalhar como médico missionário, sem o uso de remédios de farmácia. A obra médico-missionária é o braço direito do Evangelho. Ela é indispensável ao avanço da causa de Deus. Quando por meio dela os homens e as mulheres forem levados a ver a importância dos hábitos corretos de vida, o poder salvador da verdade se tornará conhecido. Evangelismo 505. Obra médico-missionária é evangelismo. Evangelismo, assim como Deus planejou que se fizesse. O braço direito do Evangelho. Importância dos hábitos corretos de vida. Se a pessoa entender isto, aí ela vai ver o poder salvador da verdade. O poder salvador do Evangelho de Cristo se manifesta na mudança dos hábitos de alimentação, estilo de vida, de maneira que tenhamos saúde do corpo. Nossas dores e enfermidades irão desaparecer, viveremos uma vida mais plena e saudável. Inclusive temos um livro que se chama A Ciência do Bom Viver. A Ciência do Bom Viver. Essa ciência do bom viver temos que praticar e ensinar aos demais. Cada cidade deve ser alcançada por obreiros instruídos para realizar a obra médico-missionária.
Como braço direito da mensagem do terceiro anjo, os métodos divinos de tratamento das doenças abrirão portas para a entrada da verdade presente. Ministério para as Cidades, página 104. Então, cada cidade deve ser alcançada por médicos missionários, que receberam instrução, instruídos, obreiros instruídos. E eu conheço muitas pessoas que foram fazer cursos, de médico missionário, às vezes cursos de 1 mês, um curso breve, outros cursos de 6 meses, ou pessoas como nós, que fizemos curso de 2 anos lá nos Estados Unidos, para ser médico missionário, para aprender os métodos divinos de tratamento, saber aplicá-los de maneira própria, correta, para aliviar o sofrimento das pessoas. Métodos divinos. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Conselho sobre regime alimentar, página 69. Reforma de saúde é um ramo da obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Um povo, a reforma de saúde. E então, que pena que a grande maioria dos membros da nossa igreja rejeitam a reforma de saúde. Comem como as pessoas do mundo, bebem como as pessoas do mundo, claro, e também têm as mesmas doenças que as pessoas do mundo. Quando nós deveríamos ser um povo saudável. Cada membro da igreja deveria ser um reformador da saúde, um médico missionário. E cada igreja deveria ser um centro de treinamento, não só para os membros, os novos que vão se batizando, mas para a comunidade. Que impacto seria em nossa cidade? Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante as suas fortes propriedades. Ar puro e água. Asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura, morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. As drogas, porém, são dispendiosas, caras, tanto no gasto do dinheiro, como no efeito produzido no organismo. Conselho sobre Saúde, 323. O remédio é caro e tem efeitos colaterais, todos têm. Uma irmã da igreja, hoje estamos falando, ela tem um problema que, fibrose no pulmão. Uma irmã ao redor de 60 anos, se crê, o médico disse para ela que poderia ser uma fibrose pós-Covid. Ora, ela nunca teve Covid, mas tomou vacina para o Covid. Quem sabe é uma sequela da vacina? Quem sabe? Mas o certo é que fibrose, então ele deu um remédio para ajudar, para que não evolua mais o quadro da fibrose pulmonar. Surpresa de surpresas, uma semana usando o remédio e caiu todo o cabelo que tinha na cabeça. Então é assim, isso não é a forma de trabalhar de Deus, isso não são os métodos de Deus de trabalhar. Nós temos que aprender o método divino, os remédios naturais. Só um modo de curar é aprovado pelo céu, os remédios naturais. A quimioterapia não é aprovada pelo céu, de nenhuma maneira. Radiação, tampouco. Esses remédios fortíssimos, tampouco. Então, pessoas estão perecendo por falta do conhecimento que você e eu temos, mas que muitas vezes não praticamos. Quando um adventista, infelizmente, vai no médico e o médico lhe dá aquela notícia bombástica que você tem esse problema, em seguida a pessoa vai fazer, um adventista vai fazer quimioterapia, radiação, cirurgias que são agressivas, quando Deus deu as instruções para prevenir e para tratar todo tipo de enfermidade.
A obra médico-missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual deve a verdade para esse tempo encontrar entrada em muitos lares. O povo de Deus deve ser verdadeiro médico missionário, pois devem aprender a atender às necessidades tanto da alma como do corpo. Conselho sobre Saúde 497. Impressionante isso, eu nunca escutei isso em toda a minha vida de adventista, 43 anos, que nós devemos saber atender às necessidades do corpo e da alma das pessoas. Quem que sabe fazer isso? Onde ensinam isso? Né? Que pena. Necessidades tanto da alma como do corpo, porque muitas doenças físicas são resultado de doenças espirituais, sentimentos de culpa. Quando a pessoa recebe o perdão de Jesus, vem a paz de Cristo na alma, e isso resolve muitas vezes problemas sérios de saúde. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, jaz mesmo à base de grande parte das doenças sofridas pelos pecadores. Cristo é o poderoso comunicador de cura à alma enferma de pecado. Conselho sobre Saúde 202. Cristo cura o físico e Cristo cura a alma. Lembra daquele paralítico que foi baixado do telhado, né, para Jesus? Enfermo, paralítico, doente, e Jesus diz a ele: filho, teus pecados estão perdoados. Mas como? Mas Jesus sabia que era o que ele mais necessitava, era o perdão, a cura espiritual, e depois então a cura física. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Evangelho da Saúde. O Evangelho da Saúde deve estar firmemente associado com o ministério da palavra. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja uma parte do último grande esforço para proclamar a mensagem evangélica. Conselho sobre o Regime Alimentar 75. O Evangelho da Saúde é aquele que trata de alcançar as pessoas com a mensagem de saúde. É uma cunha de entrada, porque se você trata de alcançar as pessoas somente com a parte espiritual, às vezes não dá muito bom resultado. Por exemplo, se você faz uma visita para alguém, toca na porta de alguém: senhora ou senhor, viemos falar de Jesus para vocês. O que vai dizer a pessoa? Não me interessa. Ou se a pessoa talvez é evangélica ou católica, vai dizer: não, eu já tenho Jesus comigo, eu sou cristão, sou católico, eu sou evangélico, muito obrigado, tchau. Agora, se você chega na porta de uma pessoa e diz: senhora ou senhor, viemos orar por vocês. Talvez tenha alguém doente aqui na sua casa, necessita de uma oração, estamos à sua disposição. Olha, quem que não tem alguma doença em casa? Todo mundo é doente hoje em dia. É uma maneira de você entrar na casa da pessoa, falar do grande médico que pode curar, falar da reforma de saúde, a mudança de hábitos, talvez possa ajudar as pessoas com coisas simples, aliviar o seu sofrimento, e então terá a oportunidade de falar de Jesus e da salvação. É assim como funciona, assim como Jesus fazia, é assim como ele ensinou. O Evangelho da Saúde, influência restauradora da reforma de saúde, parte do último grande esforço para proclamar a verdade ao mundo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, do corpo e da mente, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É isso que nós precisamos fazer, é isso que as pessoas precisam fazer. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria utilizar a obra médico-missionária, todo membro da igreja. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimento das verdades que nos foram confiadas. Os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer a sua responsabilidade de comunicar a outros essas verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Esconder a nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. Testemunhos para a Igreja Adventista, volume 7, página 62. Esconder a nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. Quando ela fala erro terrível,
é um erro que nos vai levar à perdição da salvação, perder a vida eterna. E é um erro tão terrível que não poderá ser reparado mais adiante, lá no final de nossa história. Não poderá, será demasiado tarde. Por isso que ela diz: esconder a nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. Esconder a luz significa não viver, não praticar, não ensinar aquilo que nós recebemos de Deus, conhecimento sobre a reforma de saúde, um viver saudável. Os que proclamam a mensagem de salvação, devem ensinar também a reforma de saúde, conselho sobre o regime alimentar, página 76. É tão importante saber tratar as pessoas de maneira natural, é tão importante saber ensinar as pessoas a ter uma dieta saudável, um estilo de vida saudável, como saber dar estudo bíblico. Ora, eu já assisti muitos cursinhos na igreja de como dar estudos bíblicos no começo da minha vida cristã, mas nunca assisti a um cursinho patrocinado pela igreja local para aprender a tratar o corpo de modo natural, ou a respeito de ter um estilo de vida saudável e ensinar as pessoas. Não se ensina, mas por que não? A luz dada por Deus sobre a reforma de saúde destina-se à nossa salvação e à salvação do mundo. Quando Deus dá um conselho, conselho sobre o regime alimentar, em primeiro lugar, o título do livro não foi inspirado por Deus, foi colocado pelos autores, pelos editores, não? Conselhos é uma coisa que, bom, eu faço se quero, se não quero, não faço. Claro, sempre é assim, mas não esqueça que a Laodiceia, Jesus dá um conselho: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para te vestir, colírio. É um conselho, mas se você não segue esse conselho, você está perdido, você não tem salvação para você, assim de simples. Então, quando Deus dá um conselho, quando Deus dá uma luz, quando o Espírito Santo nos dá uma verdade, um conhecimento, se nós desprezamos, rejeitamos esse conhecimento, isso é para a nossa perdição, não é para a nossa salvação, Aí que está o problema. A reforma de saúde deve ser ensinada e praticada por nosso povo. O Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios da reforma de saúde. Os adventistas do sétimo dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros que devem trabalhar pela alma e o corpo dos homens. Novamente, os adventistas do sétimo dia têm que trabalhar pela alma e pelo corpo dos homens. Para isso devem ser ensinados. Deve haver um programa, ou programas de treinamento, mas não tem, mas deveria ter. Mobilizem os rapazes e as moças das igrejas para trabalhar. Unam a obra médico-missionária com a proclamação da terceira mensagem angélica. Façam esforços regulares, organizados, para erguer os membros da igreja acima da atmosfera morta em que se tem colocado por anos. Enviem às igrejas obreiros que vivam os princípios da reforma da saúde. Notem então que um sopro de vida se apoderará de nossas igrejas. Testemunhos para a Igreja Adventista, volume 6, 267. Um sopro de vida. É isso que necessitam muitas de nossas igrejas. Um sopro do Espírito Santo, um sopro de vida espiritual, que virá através do quê? Através de médicos missionários, que vão viver, praticar e ensinar a reforma de saúde, a obra médico-missionária nas igrejas, moços e moças, organizados para trabalhar como médicos missionários na comunidade local. Impressionante, esse é o plano de Deus. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, e os resultados não serão os mesmos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sanatórios, em relação com a pregação das 3 mensagens angélicas ao mundo. Que são sanatórios? A proclamação da verdade em todas as partes do mundo requer pequenos sanatórios, em muitos lugares. Não no coração das cidades, mas em lugares nos quais a influência da cidade seja sentida o menos possível. Medicina e Salvação, 159. E dito seja de passo aqui, breve parêntese, o livro Medicina e Salvação, de Ellen White,
é onde estão contidas todas as orientações divinas sobre a construção e a operação de sanatórios para o povo de Deus. Sanatórios são pequenas casas de repouso, pequenos hospitalitos, podemos dizer, onde as pessoas vão para receber tratamento natural, onde podem ficar hospedadas, receber alimentação, cursos de culinária, etc. E onde possam aprender a viver uma vida saudável do corpo e da alma, e também para conhecer o Jesus, o plano da salvação. Então esses são sanatórios, muitos pequenos sanatórios em muitos lugares, não grandes como o Dr. Kellogg no começo da nossa obra adventista construiu um gigantesco sanatório em Battle Creek para 1.200 pessoas. Impressionante o sanatório dele, impressionante. Escute o nosso tema sobre a mensagem de saúde da Igreja Adventista, está aí no nosso canal. Vamos ver como é impressionante a obra que ele, um papel que ele desempenhou no começo da obra adventista, da obra da reforma de saúde na Igreja Adventista. Eu li a biografia completa dele, um homem extraordinário. No final ele desviou-se um pouco do plano que Deus tinha traçado, das orientações que a mensageira de Deus dava para ele, mas foi um homem espetacular. Visitamos o museu do Dr. Kellogg também em Battle Creek, um lugar excelente para ir, se você tiver uma oportunidade de visitar. Então, mas Deus quer não um gigantesco sanatório, mas pequenos sanatórios, onde as pessoas possam ir. Por muitos anos tem sido provida a luz de que sanatórios devem ser estabelecidos perto de toda a cidade grande. Medicina e Salvação 326. Os enfermos devem ser alcançados não por edifícios maciços, mas pelo estabelecimento de muitos sanatórios pequenos, que devem ser como luzes brilhando em lugar escuro. Os que estão empenhados nesta obra devem refletir a glória da face de Cristo. Devem ser como o sal que não perdeu o sabor. Por meio da obra do sanatório corretamente dirigida, a influência da religião pura e verdadeira se estenderá a muitas almas. Medicina e Salvação 323. A influência da religião verdadeira, ali, vivida. Imagina pegar uma pessoa lá do mundo, com todos os seus hábitos errados do mundo, e colocar ela agora em contato com a religião verdadeira, com um estilo de vida correto, num sanatório por uma semana, por 15 dias. Que transformação na vida dessa pessoa, que transformação na sua mente, na sua maneira de pensar. A pessoa assim nasce, se transforma a sua vida completamente. É um renascer, um renascer. Religião pura e verdadeira, a influência. Nossos sanatórios devem ser escolas em que se dê instrução em linhas médico-missionárias. Devem levar as almas enfermas do pecado às folhas da árvore da vida, que lhes restaurarão a paz, a esperança e a fé em Jesus Cristo. Escolas que se dê instrução para formar médicos e missionários, para membros adventistas e para pessoas também que não são adventistas, para que conheçam, né? Esse é o propósito dos sanatórios. Por que retiro de saúde? Por que sanatórios? Alguns me têm perguntado, diz a mensageira do Senhor, no livro Medicina e Salvação, alguns me têm perguntado, por que devemos ter sanatórios? Por que não oramos como Cristo em favor dos doentes para que eles sejam curados miraculosamente? E eu tenho respondido, ela diz, digamos que fôssemos capazes de fazer isso em todos os casos, quantos apreciariam a cura? Tornar-se-iam reformadores da saúde aqueles que fossem assim curados? Ou continuariam a ser destruidores da saúde? Jesus Cristo é o grande restaurador. Ele, porém, deseja que, vivendo de conformidade com as suas leis, cooperemos com Ele na recuperação e na manutenção da saúde. Em combinação com a obra de curar, cumpre que haja transmissão de conhecimento de como resistir às tentações. Os que se dirigem aos nossos sanatórios devem ser despertados para um senso de sua própria responsabilidade de agir em harmonia com a verdade de Deus. Medicina e Salvação, página 13. Impressionante citação. Mesmo que nós pudéssemos curar miraculosamente uma pessoa colocando as mãos sobre a sua cabeça, a pessoa sairia dali curada,
mas ainda com hábitos destruidores da sua saúde, e voltaria a ficar doente. Necessitaria de novo, e de novo, e de novo um milagre na sua vida. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Eles ainda seguiriam sendo destruidores da sua saúde. Então Deus quer que os sanatórios sejam um lugar onde a pessoa receba o conhecimento de como viver uma vida saudável, transmissão de conhecimento de como resistir às tentações. Tentações, está falando aqui de alimentação, é a maior tentação. O apetite é o nosso maior inimigo. O apetite é a primeira e grande batalha e vitória que devemos ter. Foi aí que Jesus começou o seu ministério, vencendo o poder do apetite. E muita gente que se diz que está esperando a volta de Jesus, ainda é escravo do apetite. Come simplesmente para saciar o seu paladar. Há comidas que são gostosas e saborosas ao paladar, mas que estão destruidoras da sua saúde física e espiritual. Então, por isso é necessário os sanatórios, para ensinar. Veremos a obra médico-missionária ampliando-se e aprofundando-se em todos os pontos de seu progresso, em virtude de centenas e milhares de rios afluentes, até que toda a terra esteja coberta como as águas cobrem o mar. Medicina e Salvação 317. E Ellen White viu em visão que a obra médico-missionária seria ampliada, ampliando-se cada vez mais, porque cada vez mais haveriam casas de tratamento, de repouso, sanatórios em diversas partes do mundo, muitas localidades, e que as pessoas seriam ensinadas, transmissão de conhecimento, e teriam em sua vida, vivenciariam o poder do Evangelho de Jesus, que é a cura física e a cura espiritual. Esconder a nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. Não esqueça essa citação, decore, lembre-se, esconder a nossa luz, não praticar, não viver, não ensinar, no tempo atual que nós estamos vivendo, é cometer um erro terrível, que será irreparável e pode nos levar à perdição eterna. Aqui está a entrada, entra e quando entra, a primeira coisa que se vê ali é a igreja. Vamos ir caminhando, vamos mostrando aqui tudo o que já temos terminado. Uma vista panorâmica, onde se pode escutar somente os pássaros cantando e a brisa fresca da tarde. Lá no fundo se vê o edifício principal do retiro, que está em construção. E aqui então, no começo, no coração da nossa propriedade, está a nossa igreja, que já está completamente acabada. Vista do lado da igreja. Aqui é a vista da nossa igreja por dentro. Capacidade de 30 a 40 pessoas sentadas. Tem os instrumentos musicais da minha esposa, ela toca vários instrumentos, inclusive a flauta. Aqui temos uma TV grande para apresentações, inclusive uma lareira para colocar fogo no inverno e aquecer o ambiente. E temos usado para fazer programas, inclusive outras igrejas têm vindo fazer programas aqui conosco. Vamos dar uma olhadinha na nossa sauna maia, uma sauna de lenha, como utilizam na América Central, México, Guatemala e alguns países vizinhos. A entrada é por aqui.
tem uma cortina. Vamos abrir a cortina e temos acesso aqui à sauna. Consta de uma coifa. O teto foi totalmente colocado de tijolos, um superposto ao outro, sem estrutura de ferro. Aqui então na parte de baixo você coloca fogo, e então o fogo aquece as pedras e mantém a temperatura. Entrando aqui na porta principal que dá acesso à sala, vamos passar aqui para a parte da cozinha e do refeitório. Ou futura cozinha, futuro refeitório. Aqui está. Toda essa parte aqui, desta ponta, com duas janelas para fora, é a cozinha. É bem ampla, grande. E nessa parte aqui, o refeitório. Lá naquela ponta vai ter uma despensa bem grande, com a geladeira e freezer. E aqui a área coberta que vai ter no fundo. O mato aqui cresceu um pouco, mas a gente vai fazer uma área coberta ali fora com uma extensão da cozinha e da sala. Novamente aqui mostrando a área completa e geral. Aqui nessa parte da esquerda vai ter um escritório com uma pequena lojinha onde vamos oferecer para os hóspedes os produtos que se fazem aqui mesmo, orgânicos, com 2 salas de massagem e consultas, e então 4 salas de hidroterapia. E daquele lado, 6 suítes, 2 pessoas em cada suíte, totalizando grupos de 12 pessoas, é o máximo. E gostamos de trabalhar com grupos pequenos, 12 pessoas é um bom número, pois Jesus escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. E então, queremos que é um bom número para poder dar uma atenção personalizada para cada pessoa. Gostaríamos de mostrar aqui a nossa adega porque não é de vinho, não é de suco de uva. Aqui fazemos suco de uva, como tem produção de uva, aqui temos 2 hectares de uva Bordeaux de fazer suco. Temos aqui vários tipos de suco que foram produzidos. Alguns têm aqui 1 ano e esse aqui de baixo já tem 2 anos. Ele não estraga, uma vez que está esterilizado e colocado aqui na garrafa, não estraga. Aqui também temos os doces, ou a chimia, como chama aqui, de abóbora. Todos são feitos aqui, orgânicos. É de abóbora com coco, de uva, de banana, de goiaba. E também de pêssego. Temos ali um pouco de mel das nossas abelhas. E molho de tomate. Molho de tomate, feito aqui também. Cebola, tomate, pimentão e temperos. E finalmente purê de maçã. A gente não tem plantação de maçã, mas a gente compra bem barata a maçã do agricultor e faz purê de maçã que dura aqui mais de 1 ano dentro do vidro. Vamos ver aqui agora o nosso freezer, que está em sua grande parte cheia de pinhão. Isto é pinhão laminado. A gente cozinha o pinhão, depois tira com uma maquininha a casca e passa em outra máquina que faz pequenas lâminas fininhas de pinhão que aqui são congelados. Eu acredito que ainda temos como uns 80 quilos de pinhão congelado aqui. Temos também inteiros, só descascados e inteiros, já cozidos com sal. E também, nessa outra parte aqui, temos pinhão também moído, tipo paçoca. Aqui chamam de paçoca ou farofa de pinhão. Pinhão cozido e moído. E se prepara com cebolinha e alho e fica muito bom para comer com feijão. Aqui também temos abóboras cozidas e prontas para fazer sopas e também pinhão inteiro com casca, congelado. É só cozinhar. Aqui é a nossa plantação principal de vegetais. Aqui temos vários tipos de vegetais, beterraba, aquela couve chinesa, brócolis, couve-manteiga, couve-flor e tipos de abóboras, feijões. Aqui embaixo temos aqui a plantação de milho amarelo, que nós temos aqui milho amarelo, milho branco e também milho vermelho. Todos orgânicos, cultivados de maneira orgânica. Aqui está o feijão azuki, nascendo no meio do milho.
Aqui vocês podem ver uma perspectiva, todo o edifício central inacabado, e gostaríamos de pedir a contribuição voluntária e generosa de cada uma pessoa que está assistindo esse vídeo. Esse projeto não é nosso, como vimos nas citações do Espírito de Profecia, projeto de Deus, a ideia de Deus é a maneira de pregar o Evangelho na última geração, através da obra médico-missionária. É o Evangelho da Saúde, onde as pessoas possam vir, passar uma semana, 15 dias aqui conosco, em contato com a religião verdadeira, com alimento saudável, trabalho ao ar livre, luz do sol, repouso e principalmente a parte espiritual também, os cultos, os momentos devocionais, a oração. Aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, vou deixar o número do Pix e também a conta bancária. Aqueles que se sentirem tocados a mandar uma doação mensal ou uma só vez, será sumamente apreciada e todo o dinheiro será utilizado para dar continuidade a esse projeto de Deus, onde pessoas possam conhecer a religião verdadeira através do Ministério da Saúde e também possam conhecer a Jesus como Salvador pessoal. E se você preferir, meu irmão e minha irmã, você pode canalizar uma parte de suas ofertas regulares que você dá na igreja, cada semana ou cada mês, para que seja utilizado aqui para a conclusão desse projeto, desse sonho de Deus. Que Deus abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que tem no coração ajudar a apressar e abreviar a volta de Jesus com um sacrifício pessoal. Noé gastou tudo que ele tinha para a construção da arca. E nós queremos gastar tudo que temos, gastar-nos e deixar-nos gastar para salvar as pessoas pelas quais Jesus morreu. E se todo esse esforço, esse dinheiro gasto aqui, valer para conseguir uma pessoa para o reino de Deus, eu diria que valeu a pena. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.